Dia 10 de março. Capítulos de hoje: Atos 22, Números 29 e 30. Atos 22. Paulo disse: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que ele falava em aramaico, ficaram em silêncio absoluto. Então Paulo disse: Sou judeu nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Eu persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem eu cheguei a obter cartas para os seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras, para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz, vinda do céu, brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim eu perguntei: O que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante eu pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, quando eu ia orar no templo, eu caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: Tira esse homem da face da terra! Ele não merece viver! Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: Sou sim. Então o comandante disse: Eu precisei pagar um alto preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: Eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Números 29. No primeiro dia do 7º mês, celebrem a festa das trombetas.
Convoquem um dia oficial de reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Nesse dia, apresentem um holocausto como aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será constituído de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Será acompanhado de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, 6 quilos para o novilho, 4 quilos para o carneiro e 2 quilos para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado para fazer expiação por vocês. Esses sacrifícios especiais são um acréscimo aos holocaustos mensais e habituais e serão apresentados como as ofertas de cereal e as ofertas derramadas prescritas que os acompanham. São uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. No 10º dia do 7º mês, convoquem outra reunião sagrada. Nesse dia, o dia da expiação, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho habitual. Apresentem um holocausto como aroma agradável ao Senhor. Será constituído de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Os sacrifícios serão acompanhados de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, 7 quilos de farinha da melhor qualidade para o novilho, 4 quilos de farinha da melhor qualidade para o carneiro e 2 quilos de farinha da melhor qualidade para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado. Essa oferta é um acréscimo à oferta pelo pecado apresentada para fazer expiação e ao holocausto habitual com a oferta de cereal e as ofertas derramadas que o acompanham. No 15º dia do 7º mês, convoquem outra reunião sagrada. Nesse dia, não façam nenhum trabalho habitual. É o início da festa das cabanas, uma festa de 7 dias em homenagem ao Senhor. No 1º dia da festa, apresentem um holocausto como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Será constituído de 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios será acompanhado de uma oferta de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, 6 quilos para cada um dos 13 novilhos, 4 quilos para cada um dos 2 carneiros e 2 quilos para cada um dos 14 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual, com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No 2º dia da festa, sacrifiquem 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No 3º dia da festa, sacrifiquem 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No 4º dia da festa, sacrifiquem 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No 5º dia da festa, sacrifiquem 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano,
ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual, com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No 6º dia da festa, sacrifiquem 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual, com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No 7º dia da festa, sacrifiquem 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual, com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No 8º dia da festa, declarem uma reunião solene. Não façam nenhum trabalho habitual nesse dia. Apresentem um holocausto como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. O sacrifício consistirá em 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios será acompanhado de sua oferta de cereal, de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. Apresentem essas ofertas ao Senhor em suas festas anuais. São um acréscimo aos sacrifícios e ofertas que vocês apresentam ao cumprirem votos ou realizarem ofertas voluntárias, holocaustos, ofertas de cereal, ofertas derramadas e ofertas de paz. Moisés transmitiu todas essas instruções aos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Números 30. Moisés mandou chamar os chefes das tribos de Israel e lhes disse: Foi isto que o Senhor ordenou. Se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Se uma moça fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, enquanto ainda estiver morando na casa de seu pai, e seu pai ficar sabendo do voto e não levantar objeções, todos os seus votos e promessas continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo, seu pai se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa, todos os seus votos ou promessas serão anulados. O Senhor a perdoará, pois o pai não permitiu que ela os cumprisse. Se uma moça fizer um voto ou assumir um compromisso por meio de uma promessa precipitada e depois se casar, e no dia em que ficar sabendo do voto ou da promessa, o marido não levantar objeções, os votos e as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas, se no dia em que ficar sabendo, seu marido se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa precipitada, os compromissos dela serão anulados e o Senhor a perdoará. A mulher viúva ou divorciada, porém, deverá cumprir todos os seus votos e promessas. Se uma mulher já for casada e morar na casa do marido quando fizer o voto e se comprometer por meio de uma promessa, e o marido ficar sabendo e não levantar objeções, os votos ou as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo, o marido se recusar a aceitá-los, o voto ou a promessa dela será anulada e o Senhor a perdoará. Portanto, qualquer voto ou promessa que a esposa tenha feito de humilhar-se, o marido poderá confirmar ou anular. Mas se ele não levantar objeção alguma no dia em que ficar sabendo, indicará desse modo que está de acordo com todos os seus votos ou promessas. Se ele esperar mais de um dia ou anular um voto ou uma promessa, sofrerá o castigo que caberia à esposa.
Essas são as ordens que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua esposa e entre um pai e sua filha moça, que ainda mora na casa dele.